Salve amigos, como vocês estão? Medo é o que nos mantém vivos, e eu acho que isso é de conhecimento geral. Por causa dele, nós nos impedimos de fazer qualquer tipo de ato que nos mataria. Um exemplo seria sair à noite. Há muito tempo atrás, quem saía à noite provavelmente ia morrer ao ver qualquer animal, mas os que tinham medo continuaram vivos. Justamente por serem medrosos, ou talvez quem sabe até mais sábios, eles sabiam que havia inúmeros perigos na floresta de noite. Mas todo mundo sabe disso. A questão é que com o passar do tempo, principalmente no cinema, um tipo de filme foi surgindo. Esse sendo os filmes de terror, que pra época colocavam medo em muitas pessoas. Mas hoje em dia são filmes bem datados. Até demais pra falar a verdade. E esse gênero foi se ramificando para jogos, livros, animes, séries e qualquer outra coisa que você conseguir pensar aí. E nesse meio tempo, as coisas pararam de assustar e dar medo nas pessoas. Então, o que dava medo foi se renovando e inventando novas técnicas. E hoje eu vou falar de uma delas, os jumpscares. Filmes de terror eram tabus imensos, até porque a maioria usava elementos místicos e macabros, como por exemplo Drácula ou alguns elementos profanos como assassinato ou até magia negra. E isso não teria problema nenhum hoje em dia, porque em todo lugar ou pedaço de mídia tem, mas não vamos ser anacronistas. Em 1800 até os anos 70, 80, muitos elementos desses filmes foram proibidos ou considerados profanos, banidos, censurados e por aí vai. Mas com o passar do tempo, esses costumes foram se perdendo e as práticas ficaram mais liberais nesse quesito. E isso acabou abrindo e dando uma liberdade gigantesca para a indústria de filmes de terror. Filmes com qualquer tipo de tabu que antes eram proibidos foram liberados e a indústria do terror começou a se moldar para fazer o que ela faz de melhor: assustar as pessoas. O começo dos jumpscares é algo meio difícil de datar e depende muito do contexto e da pessoa. Com isso, tem 3 filmes que as pessoas consideram os principais e que moldaram esse tipo de medo ou susto. O primeiro desses seria Citizen Kane, mas as pessoas argumentam que esse filme não é de terror, e que esse jumpscare muito menos é algo para assustar a audiência ou causar um medo, porque apesar de tudo, esse filme é de mistério e de drama, não de terror. A cena em questão é essa, então tirem as suas próprias conclusões. The old man acted kind of funny sometimes, but I know how to handle him. A lot of service? Yeah, but I know how to handle him. Like the time his wife left him. É dito que o motivo da existência dessa cena é que nesse tempo o filme estava meio monótono, então foi colocado esse pequeno susto para a audiência voltar a prestar atenção no filme. A segunda possível origem que os jumpscares podem ter é no filme Cat People, onde temos uma cena onde uma personagem está sendo perseguida pela protagonista, mas a personagem em questão não sabe disso. E é aí onde acontece a seguinte cena. Mas ainda tem a última opção que define onde os jumpscares tenham começado, e essa última é no filme Carrie, a Estranha. Logo no fim do filme acontece a seguinte cena. Essa cena seria a que mais se aproxima do que temos como jumpscare hoje em dia. Tem o objetivo de nos assustar, e isso também está em um filme propriamente de terror. Mas ainda assim, tem várias outras especulações de outros filmes que podem ter estreado jumpscares. Mas isso não importa de fato, porque é claro que um filme se baseou no outro. O filme de Carrie com certeza se baseou no Cat People, mas o que importa de verdade é que esses filmes definiram os jumpscares modernos. Temos que pensar que nessa época esse tipo de susto não era tão comum. Carrie a Estranha, para vocês terem uma noção, tem apenas um único jumpscare. E por causa desse novo estilo de terror, como ainda era algo novo, muitas pessoas ainda não esperavam jumpscares em filmes. Então, isso é algo que de princípio funcionava. Maneiravam nos jumpscares, na época usando poucos, mas com o passar do tempo, eles foram sendo mais e mais usados. E com isso,
Chegamos em tempos onde os jumpscares começaram a ficar cada vez mais e mais comuns. E é claro que cada vez que eles eram mais usados, mais saturados eles ficaram. Como vocês sabem, com o passar do tempo, a indústria cinematográfica ficou cada vez mais liberal, aceitando mais coisas que eram julgadas como extremas. Isso teve uma parte boa. Elementos visuais, como gore e nudez, por exemplo, começaram a ser muito usados, e por muitas vezes muito bem usados. E olha que há pouco tempo, elementos considerados banais eram profanos e dignos de serem censurados e terem um filme como banido. Mas é claro que também começaram a usar muito mal esses elementos, usando eles como apenas um elemento chocante e barato, assim como os jumpscares. Where is the Jump é um site onde é coletado diversas estatísticas sobre os jumpscares em filmes, e foram coletados os seguintes resultados. Nos anos 70, a média de jumpscares em cada filme era 5, e o que mais tinha jumpscares tinham apenas 13. Então em um filme de 2 horas se tinha um jumpscare a cada 24 minutos, o que era aceitável principalmente se pensarmos que poucos eram os filmes que abusavam disso, principalmente porque ainda era algo novo e inesperado. Vamos aos anos 80 e 90 então. Em ambos os anos eles tiveram resultados bem parecidos de jumpscare. Os anos 80 tinha um pouco a mais que os anos 90, mas a média de jumpscares dos dois foi para 15 em cada filme, que em um filme de 2 horas são um jumpscare a cada 8 minutos, o que é uma evolução absurda. O mínimo de jumpscares que os filmes dos anos 70 tinham eram 12, e o máximo que um filme dos anos 80 tem são 23. E já dá pra ver claramente que isso estava se perdendo um pouco de mão. Isso só ficou muito pior nos anos 2000. A média de jumpscares dos filmes dos anos 2000 e 2010 são de 22 jumpscares por filme, o que convertendo dá um jumpscare a cada 5 minutos. E com isso, fica mais do que claro que não são só os jumpscares que estavam sendo saturados, mas toda a indústria dos filmes de terror estava assim. Todos eles se transformaram em filmes baratos e clichês, onde sequer buscam tentar fazer uma atmosfera interessante, em ser só chocante, fingindo ser algo que ele de fato não é, onde se usa técnicas baratas como gore e jumpscares. E a indústria do terror está lentamente caindo, onde ficou normal filmes terem quase 30 jumpscares. E isso não acaba por aí. Infelizmente, esse costume se estendeu. Desde os primórdios da internet, sempre existiram os sites screamers, que eram sites fortemente baseados nos jumpscares que existiam fazia um tempo. E esses sites funcionavam assim. Geralmente, havia um vídeo ou uma imagem que tentava prender a sua atenção, como um carro em uma paisagem ou uma imagem de 7 diferenças. E quanto você menos esperava, esse site te dava um susto. E esse tipo de site é chamado de site screamer, onde eles são feitos para te assustar. E eu tenho certeza que todo mundo já passou ou conheceu esses sites, como Shuffle, Agorio e What's Wrong with This Picture. Enfim, tem muito mais por aí, só que com o tempo isso foi perdendo a graça. Todo mundo já sabia quais eram os sites, então não era novidade nenhuma. E até uma companhia de energético fez uma propaganda com base nisso. E sim, é o famoso vídeo do carro descendo a ladeira. E falando da cultura da internet, nós temos os jogos de terror. Eu vou pular quase tudo que vem antes porque de fato não importa. Então, Five Nights at Freddy's. Todo mundo conhece esse jogo, que foi o que estreou a moda dos jumpscares. E por mais que a gameplay seja simples, ele engajou muitos players e movimentou toda uma fanbase para entender a história e resolver os mistérios. E com isso, muitos outros jogos se aproveitaram dessa fórmula de jumpscares, e até o FNAF se aproveitou disso também. E formas como o do FNAF ou do Slender foram repetidas em quase todos os jogos. E é claro que isso acabou sendo saturado. Jumpscares não são nada mais nada menos do que só sustos. Não é algo que de fato te dá medo, porque o medo vem de uma atmosfera e de um terror imposto, não de uma imagem estranha com barulho alto. E é um fato de que a indústria do terror está decaindo muito. Quase nada hoje em dia é de fato interessante ou tenta trazer algo novo, ou fazer uma atmosfera única e decente. É sempre o mesmo, jumpscare, gore, nudez e etc. Claro que aqui e ali tem os que destacam, mas enfim, eu vou ficando por aqui. E adeus.